Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, essa mesa tão maravilhosa, nos lembra, Senhor, a tua morte, tua ressurreição, desta tua vida por nós, Senhor. Ó Senhor, nós queremos dar a nossa vida por ti, essa manhã queremos nos consagrar mais a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, te agradecemos pelas ofertas, pelos irmãos, Senhor, abençoa cada um, Senhor, multiplica a sementeira, para que haja mais abundância na tua casa. Obrigado por essa bênção que o Senhor já deu aos irmãos, esse local, Senhor. Ó Senhor Jesus, continue abençoando, Senhor, abençoando a sementeira dos irmãos, os negócios, os salários. Ó Senhor Jesus, oferecemos a Ti, Senhor, essas ofertas com um aroma agradável, suave, Senhor, as Tuas narinas. Ó Senhor Jesus, também abençoa a Tua palavra. Nós somos, Senhor, incompetentes, Senhor, para falar por Ti. Se o Senhor não falar por nós, nada acontecerá, Senhor. Por isso nós dependemos totalmente de Ti. A unção do Senhor, do Teu Espírito Santo. Abençoa o coração dos irmãos. Também, Senhor, a terra é tão importante para receber a semente. Tira, Senhor, as rochas, tira os espinhos, as preocupações. Senhor, dá-nos uma boa terra em cada coração nessa manhã. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito alegres nessa manhã com essa mesa maravilhosa e o desfrute da comunhão dos santos, agradecidos ao Senhor pela sua obra redentora por nós. É por causa disso que nós estamos aqui, é por causa disso que nós temos a vida da igreja, nós temos a comunhão com os santos. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, ontem, vou contar um segredo para vocês. Ontem nós chegamos em Teresina na sexta-feira à noite, e eu ainda não estava muito claro do que eu ia falar para vocês, tá certo? Claro que eu tinha algumas ideias, algumas linhas, mas clareza mesmo só chegou na madrugada de ontem. Geralmente a gente nessa idade levanta de madrugada para ir no banheiro, né? E aí geralmente a gente aproveita para invocar, para orar. Senhor, hoje à noite, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? E o Senhor deixou bem claro para mim, eu tinha duas linhas em dúvida aí, mas o Senhor deixou bem claro que era a reconstrução dos muros. A gente começar essa série de mensagens sobre o livro de Neemias. É uma necessidade atual, né? Depois de todo esse temporal, todas essas coisas que a gente passou. E eu quero até dar um parênteses aqui para os irmãos. Eu sei, né, que vocês estão num estágio de luto ainda, de ferimentos, né, Jéssica? E a gente fala, às vezes fala mais disso do que de outras coisas. Mas vai passar, e nós precisamos orar para o Senhor para a gente, né, cada vez que for passando e esquecendo as coisas que para trás ficam, exaltarmos mais o nome do Senhor Jesus, né, e o que Ele fez por nós, né, e a restauração que Ele está fazendo. Quero aproveitar, eu fiquei muito comovido com o compartilhar da Jéssica, porque eu estou incluído na equipe que causou o problema lá. Para não dizer que talvez eu seja o principal responsável. Porque a essa altura eu estava debaixo de sombras, debaixo de um sistema. Mas já me arrependi diante do Senhor. Já procurei alguns irmãos que foram feridos naquela ocasião. E espero que isso seja cada vez mais curado. Amém, Jéssica? Muito bom. Então, ontem à noite eu
ontem de manhã foi que eu decidi falar sobre Neemias, e ontem de manhã mesmo, antes do churrasco, o Senhor me deu a linha da mensagem de ontem, mas durante a mensagem o Senhor me deu mais alguma coisa, e eu queria ainda completar alguma coisa que faltou ontem na introdução. E espero que dê tempo da gente falar isso e entrar no capítulo 1 de Neemias. Amém? Só uma rápida revisão. O que é que nós vimos ontem? O livro de Neemias é um dos livros da restauração. Restauração de quê? A volta do cativeiro, porque 70 anos antes, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou o templo, queimou os prédios, queimou as casas, morreu muita gente. Os nobres, a elite, os cientistas e alguns sacerdotes e a realeza foram levados para a Babilônia. E os pobres, né, acho que está escrito aqui, os que não tinham muito futuro, vamos dizer assim, na cabeça do Nabucodonosor, ficaram ali. Agora imagine a situação daqueles que ficaram ali. É por isso, né, que o Wilson tocou no assunto, por isso que Neemias, quando ouviu falar da história e da situação, o coração dele se comoveu, porque era muito triste, né? Muros derribados, né? Claro, na época de Neemias já havia, o templo já havia sido restaurado, mas precisava restaurar os muros de Jerusalém. Os inimigos entravam, saíam. A gente viu que em 70 anos eles contaminaram a cabeça daqueles que ficaram. A nação ficou constituída com outras coisas que não era do plano de Deus. Então veja essa situação. Então Deus levanta um homem do povão, né? Isso é uma esperança muito grande para cada um de nós, porque nós somos gentios, nós não éramos da linhagem de Israel, nós não éramos de linhagem de sacerdotes, nem de realeza, nós éramos do povão mesmo, e Deus nos restaurou por esse sacrifício maravilhoso de Cristo na cruz, e nos trouxe para dentro do seu propósito. Deus levanta esse homem, e esse homem vai restaurar o que faltava para o novo recomeço. Hoje de manhã falamos em recomeço, e eu creio, irmãos, que esse estudo de Neemias, com essas duas partes, a reconstrução dos muros e a reconstituição da nação, é uma coisa que nós precisamos aprofundar nesses dias, amém? Para a gente ficar claro do que Deus realmente quer, qual é o plano eterno de Deus. Então, esse ponto aqui é muito importante. Qual é o propósito eterno de Deus? Em última palavra, e numa palavra bem resumida, o propósito eterno de Deus se concentra numa única pessoa chamada Cristo. Amém? É por isso que essa é uma coisa que a gente precisa corrigir da nossa Constituição antiga. Nós enfatizamos demais a chamada visão da igreja. Eu não quero dizer que não há necessidade de ver a igreja, de ver o que é o corpo de Cristo, mas houve uma ênfase exagerada à doutrina da igreja. E nós brigamos por isso, eu lutei por isso, eu arranjei encrenca com isso. Eu arranjei encrenca com a minha família, com o meu pai, com as minhas irmãs, com um monte de gente. E não ganhei nada com isso. Vocês entendem? Alguns estão dizendo que não existe isso de visão da igreja na Bíblia. Eu digo o seguinte, existe e não existe. Existe, porque eu vou mostrar para vocês que existe do ponto de vista do propósito eterno de Deus. E que o que não existe é a doutrina da visão da igreja para nós lutarmos por ela. Vocês entenderam? O que está errado é visão da igreja como uma ferramenta e como uma arma de luta. Isso a gente precisa compreender. Então hoje nós temos dois extremos, uns que estão defendendo a forra e ferro, a visão da igreja, outros que estão condenando. Nenhum extremo está certo, nem o outro. Por quê? Está muito claro, desde o início da Bíblia até o final,
tem uma visão clara de um casal universal. Cristo e a igreja. Adão, criado primeiro, representa Cristo. Isso Paulo falou claramente nas suas epístolas. A igreja, tirada de Cristo, representa a igreja. Paulo até se refere a esse capítulo 1 de Gênesis, quando ele disse em Efésios 5, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, essa visão você precisa ter. Você não pode abrir mão disso. Quando o Senhor Jesus apareceu para o Saulo, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia Jesus, Paulo não se encontrou com Jesus, Saulo não conviveu com Jesus, Jesus já tinha morrido, quem que Saulo estava perseguindo? Aqueles que invocavam o nome do Senhor, que eram os constituintes da igreja naquela época. Então, irmãos, esse ponto aqui precisa estar bem claro na nossa mente, porque vocês vão encontrar na internet muitas coisas que não estão muito fundamentadas na palavra de Deus. A gente precisa ter muito cuidado hoje. Antigamente, uma doutrina falsa, uma heresia, ela demorava um tempo para se propagar. Hoje em dia, é velocidade da luz. Velocidade da luz. Eu aqui estou falando, se eu falar uma heresia aqui, qualquer parte do mundo vai estar ouvindo o que eu estou falando. Ao vivo, em segundos. Não chega a minuto, em segundos. Isso tem uma vantagem. A palavra pura de Deus, a fé correta, ela vai se espalhar até os confins da terra pela tecnologia. Aquilo que Jesus falou, né, que o evangelho seria pregado em toda a terra, o evangelho do reino, até os confins da terra, isso é possível hoje, tá certo? Provavelmente não existe parte nesse planeta, talvez uma minoria de gente que não escutou o evangelho. Nesse aspecto aí, o Senhor Jesus já pode voltar, graças à tecnologia. Mas tudo tem dois lados na vida, não é? Na natureza a gente tem o fogo e tem a água. São ruins ou são bons? Depende. A água a gente não pode viver sem ela, mas a água você pode morrer afogado nela. O fogo também não podemos viver sem ele, mas você pode se queimar. Então a tecnologia tem esses dois lados. Vamos aproveitar então para pegar o lado correto. Não vamos ser extremistas, radicais e condenar a internet. Não. É como você usa a internet. Amém? Depois eu vou entrar mais em detalhes nisso quando vou falar do capítulo 2. Mas vejam, o plano eterno de Deus é Cristo, mas de dentro de Cristo sai a igreja. Esse mistério, irmãos, nós não podemos deixar de ver na Bíblia. E ela termina com a Nova Jerusalém. Preste minha atenção, que tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. O que é a igreja? A habitação de Deus no Espírito. O que é a Nova Jerusalém? A morada eterna de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Está claro isso aí? Por isso que eu quero puxar, nós estamos falando de Jerusalém. O que é Jerusalém? O que Jerusalém representava no plano de Deus? Jerusalém é o lugar escolhido por Deus para a sua morada. Está claro isso aí? Ontem eu mostrei, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr seu nome e sua habitação. Quando Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, significa, esses 3 são habitação de Deus. É por isso que doutrina da igreja, como nós vimos no passado,
é uma coisa que precisa ser tirada das nossas mentes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali tem uma morada do Senhor, porque está escrito aqui em Deuteronômio 12:5. Ali, aquele lugar que no Velho Testamento era Jerusalém, é ali que eu vou colocar o meu nome. Então, se esses 3 se reunirem a qualquer hora, a qualquer momento, no nome do Senhor, eles são morada de Deus. E no Novo Testamento está muito claro que a morada de Deus é a igreja. Que igreja? Aí onde está o problema. Não são as denominações, não são os grupos como sistema, nem aqueles que reúnem como igreja local como sistema. Eu estou falando do sistema, e da briga por esse sistema, e da luta por um sistema. A igreja é onde Deus mora. E onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está morando no meio deles. Então nós precisamos corrigir, meus irmãos, essa questão da visão da igreja. Não é dizer que não existe. Existe. Mas também não é para brigar por isso. Porque o centro de tudo e o começo de tudo, Paulo falou, primeiro Deus criou o homem. E a mulher foi tirada do homem. A igreja existe. Essa visão você precisa entender. Mas precisa entender que ela é tirada de Cristo. Cristo deve ser o centro. A igreja não deve ser o centro. O que aconteceu conosco recentemente? Cristo foi tirado do centro. E se Cristo foi tirado do centro, esse lugar não é mais igreja. Se você não reúne em nome do Senhor, reúne em nome de outra pessoa, de outra doutrina, de uma organização, isso não é igreja. Por isso nós estamos retos, né? Nós queremos continuar na linha da Bíblia. A linha da Bíblia, a igreja é o lugar onde Cristo mora, onde Cristo é o centro, onde Cristo é o cabeça. Esse lugar foi escolhido por Deus e Davi foi a pessoa usada por Deus para vencer os jebuseus, porque eles dominaram um monte de tribos gentias na época, né? Depois que entraram na boa terra, mas no final faltava exatamente o lugar que Deus precisava para morar, que era Jerusalém. Jerusalém estava na mão dos jebuseus. E ali tinha a fortaleza de Sião. E foi ali que Davi entrou, derrotou os seus inimigos, estabeleceu de uma vez por todas, preste atenção, o reino de Deus. Então aqui entra outra palavrinha na história. O reino, a igreja, tá certo? E Deus, e Cristo. São coisas que você tem que colocar no seu devido lugar. Esse lugar era Jerusalém. E Jerusalém, meus irmãos, era o lugar do testemunho do Senhor. É ali que eu vou colocar o meu nome. Deuteronômio 12. O que é colocar o nome do Senhor? É colocar ali o testemunho do Senhor. Então, o que é que nós hoje devemos fazer como igreja? Sermos testemunhas de Jesus Cristo. Vamos para Apocalipse 1, para ficar mais claro a nossa aplicação no Novo Testamento. Apocalipse 1, que vai falar do testemunho de Jesus. Fala, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus.
E ainda no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 9, né? Eu acho que é 9 também. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, mais na frente são, aliás, um pouquinho antes está dito que são os candelabros, que são o testemunho de Jesus em cada lugar, que aqui era o nome das cidades, em cada cidade. Primeira coisa, o candelabro é a igreja, o candelabro é o testemunho de Jesus. Mas o que é mais importante nesse testemunho? O mais importante é que o candelabro é de ouro puro, representando Deus. O candelabro foi feito de uma só peça batida, representando os sofrimentos de Cristo. E nós, os homens, somos apenas pavios, que quando colocado azeite nele, produz luz. Você está vendo aí qual é a participação do homem nesse testemunho? É mínima. Você olhando para o candelabro, o que é que você tem que ver? Não é uma igreja gloriosa, ou uma igreja boa, uma igreja grande, irmãos. Não. Os irmãos são tufos de algodão que ninguém nem enxerga. Quando ele está queimando na lamparina, praticamente você nem enxerga e ele se consome. É o único vegetal, vamos dizer assim, que tem naquele testemunho. Nós somos apenas, irmãos, uma estrutura para o fogo brilhar. O principal disso aí é Cristo. Quando você olha para o candelabro, o que é que você vê de cara? Você vê o ouro e você vê o formato do candelabro. Quem é o formato? É Cristo. Você está vendo como a gente deu um foco errado para isso aí? A gente colocou isso tudo como igreja. Vocês estão entendendo? Mesmo versículos que eu defendi, eu briguei muito por isso. Defendi a fogo e ferro que esses candelabros eram as igrejas locais. Mas graças a Deus que ele está dando luz para nós hoje. Amém. Candelabro é o testemunho de Jesus. E a principal coisa que se vê é o formato dele e a natureza dele. E o fogo que ilumina. E o que menos se vê é o pavio. Mas nós queríamos mostrar que nós, homens, os pavios, éramos os importantes. Vocês estão entendendo? Então são coisas que nós precisamos corrigir, tá certo? A nossa visão. O centro é Cristo. O Pai é invisível, é intocável, ou era, mas agora Cristo concentra tudo o que o Pai é. Agora esse ser, Pai, Filho e Espírito, precisa morar em algum lugar. Onde é que ele mora? Na igreja. Voltando para Jerusalém aqui, física, você estava no Egito, Jerusalém não tinha nada de Deus, Jebuseus. Você sai do Egito, passa 40 anos, cruza o Rio Jordão, a nova geração entra, começa a guerrear, começa a acabar com os inimigos e tal, resta ainda o lugar da habitação de Deus para ser conquistado. Quando ele conquista, através de Davi, Davi compra aquele terreno, que é a eira de Ornã, né? E é também chamado de a eira de Araúna, a eira de Araúna, que foi aquela história lá do censo, que teve, né, uma disciplina de Deus ali, e Deus desceu o fogo do céu, muita gente ia morrendo, e ele correu e ofereceu ali
ali no Monte Sião, onde é o templo, né, onde foi construído depois o templo de Salomão. E dizem os judeus, né, quando a gente visita Jerusalém, você entra lá num lugar chamado Instituto do Templo, e eles dizem, você deve se considerar uma pessoa privilegiada, falando para você numa tela lá. Você está no Monte Sião, o lugar em que Abel ofereceu o seu sacrifício, segundo os judeus, isso não está na Bíblia, mas eles dizem isso. Esse é o lugar que Abel ofereceu os sacrifícios, esse é o lugar que Abraão ofereceu Isaac, e esse é o lugar do Templo de Salomão. Resumindo, esse é o único lugar na terra que Deus escolheu para contactar o homem, para se encontrar com o homem e para falar com o homem. É esse lugar que nós estamos tratando aqui, que foi destruído, que foi arrebentado, foi para o cativeiro, agora precisa ser reconstruído. Agora imagine, os muros representam a defesa. Os limites do muro representam que dentro daquele espaço tem uma ordem, tem um governo. Para defender o quê? O templo, a habitação de Deus. Agora, acompanhe comigo, os muros, o templo, o Santo dos Santos e uma arca dentro do Santo dos Santos. O que é que está se defendendo no final das contas? A arca, que é Deus. A arca representa Deus entre os homens. É a arca do testemunho. Vocês entendem? Então, onde é o centro do lugar da habitação de Deus? O centro mesmo é a arca, que precisa do Santo dos Santos, que precisa do santo lugar e do átrio, que é o templo, e que precisa dos muros para proteger. Está clara essa figura, irmãos? Então, só para concluir esse complemento, os muros representam o governo de Deus, que é a proteção da casa de Deus, onde Deus habita. Hoje nós estamos na igreja, trazendo isso para a figura da igreja. A igreja, primeiramente, precisa ter uma arca no centro. Se você tem outra pessoa no centro, se você tem outra doutrina, se você tem qualquer ensinamento ou qualquer instituição, isso não é a morada de Deus. A morada de Deus tem uma arca no centro. A morada de Deus tem um ambiente onde a gente pode contactar a morada de Deus. Esse é o nosso espírito. E a morada de Deus, a igreja, precisa de governo. Aí chegou a questão. Quem é que governa a igreja? Então vamos para a Bíblia. Atos, capítulo 13. Havia uma igreja. Deixa eu falar uma coisa. Não deixa eu perder minha linha, não. Eu preciso falar de vocês ainda do governo da igreja. Por que aparece as igrejas locais em Apocalipse e a gente defendeu tanto a doutrina do localismo? Se você imaginar, isso aqui é o mundo, um mapa mundo, eu até estava dizendo para ele que vocês estão precisando de um quadrinho aqui, né? Agora ia ser útil. Imagina o mundo daquela época, sem as grandes metrópoles. A cidade maior que existiu no mundo, na época de João, era Roma, a capital do Império Romano, que tinha 1 milhão de pessoas, talvez tamanho de Teresina. Era a maior cidade do mundo. Tinha outras médias e a grande maioria pequenas povoados. Então, se você olhasse aqui, Deus olhando para o mundo, o que é que ele ia ver? Pontos. Certo? Relativamente falando, pontos que eram as cidades. E claro, e cada pontinho daquele tinha cristão. Então, quando João falou a igreja que está aqui, a igreja que está aqui, a igreja que está aqui, a igreja que está aqui.
porque era o lugar de relacionamento dos cristãos. Isso aqui é um princípio, irmãos. A questão do nome aqui era um princípio, você tem que voltar àquela época. Existe uma coisa importante na Bíblia, quando você estuda a Bíblia, que se chama exegese. Você tem que saber o pensamento do autor. Primeiro você precisa conhecer Deus, né? Porque sem Deus você não consegue entender nada da Bíblia. Mas aquele que escreveu, quem era, qual era a cultura dele, o que é que se passava na cabeça dele, qual era a formação dele, ele era um pescador ou ele era um médico? Ou era Paulo que falava grego, aramaico, blá, blá, blá. Então, quando você estuda o texto bíblico, você tem que entender o contexto em que foi escrito aquilo ali, espacial e temporal. Que tempo foi escrito aquilo, em que contexto geográfico foi escrito aquilo. O que eu estou dizendo para vocês é que o contexto geográfico daquela época era de ajuntamentos, que foi o que a gente cantou agora, ajuntamento de pessoas que se chamava de cidades. Tá certo? E esses ajuntamentos, qual era a característica? As pessoas se relacionavam. As pessoas se relacionavam, era fácil se relacionar. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa, edificação é relacionamento. Talvez você se edifique um pouco comigo, talvez por algumas mensagens que eu libero na internet. Mas você nem sabe quem eu sou, só a minha mulher sabe. Porque eu não vivo com vocês. Certo? Vocês aqui sabem muito bem quem é o Hildes, Jorge Alain, Chiquinho, Marcos Vinícius, porque vocês convivem juntos e vocês se relacionam no mesmo lugar e no mesmo tempo. Aí é que acontece a edificação. O que é que você tem a ver com os santos que moram em Tóquio? Me diga, pelo amor de Deus. Qual é a unidade de vocês com os santos que moram em Nova York? Nada. A única unidade que nós temos é o Espírito Santo que está em mim e está neles lá. Mas edificação é relacionamento. Edificação começa na sua casa, passa para o seu pequeno grupo e vai para a igreja, uma congregação, um grupo de irmãos que se relacionam. Por isso que nós hoje estamos falando que a igreja, aliás, já falou isso há muito tempo, a igreja são todos os irmãos dessa cidade. Amém. Mas nessa cidade existem congregações, onde as pessoas podem se relacionar. E é aí que pode haver edificação. Provavelmente você não se relaciona com alguns daqui porque você não convive com eles. Mas eles não são a igreja? Então eu não posso dizer, eu sou a igreja. Nós aqui somos a igreja, não. A Bíblia, a palavra igreja é assembleia. Não foi Jesus que inventou a palavra igreja, nem foi Paulo. Essa palavra, é por isso que eu digo que tem que entender o contexto histórico da época, a civilização grega da época, o que significa a palavra igreja. Igreja era um ajuntamento dos cidadãos de uma cidade. Você vê como as cidades eram grandes. Para justificar o meu argumento aqui dos pontinhos. As cidades eram tão grandes que quando tinham que resolver um problema, eles baixavam um decreto lá para todo mundo se encontrar na praça. Isso era cultura helenística, cultura grega. E naquela praça, eles discutiam os problemas da cidade. Então, vamos começar a fazer saneamento, se fosse hoje, né? Qual é o bairro que a gente começa? Qual é o problema, qual é o bairro que está mais... as enchentes ali, como é que é? Isso era resolvido num ajuntamento de todos os cidadãos da cidade, que se chamava de eclesia, no grego. Jesus aproveitou esse termo para dizer, eu edificarei a minha eclesia, o meu ajuntamento. De uma maneira genérica, mística e espiritual, é a igreja universal. Desde os apóstolos até
a volta do Senhor, vai ter gente nascendo, se convertendo e fazendo parte desse ajuntamento. Mas fisicamente todos se encontraram? Não. Mesmo no tempo atual, é possível encontrar todos os cristãos do mundo? Não. Então, igreja é um ajuntamento que, espiritualmente falando, é a igreja universal. E na prática, nós podemos até usar o termo igreja local, não como sendo toda a cidade e tal. Igreja local é qualquer assembleia, qualquer ajuntamento em nome do Senhor Jesus. Está claro isso aí? Não sei se eu estou falando coisas estranhas para vocês. Nós ouvimos tanta coisa no passado. Mas para mim hoje, irmãos, está muito claro, tá? A assembleia é um ajuntamento. E só existe edificação no ajuntamento. Então, nós temos, por exemplo, a Assembleia de Deus nessa cidade. São muitos irmãos, sim ou não? Mas você consegue se edificar com eles? Na prática, não existe edificação. Pode existir comunhão. Pode existir relacionamento. Pode existir cooperação. Mas edificação, eu tenho que bater em você, você tem que bater em mim. A gente tem que se cruzar em algum lugar, ralar um no outro, para que haja edificação. Isso só pode acontecer numa congregação física, onde as pessoas podem conviver. É por isso que igrejas grandes demais, e a gente, de uma certa forma, já sofre com isso lá em Fortaleza, tem muito domingueiro. Tem gente que só aparece no domingo para reunião e acha que está na igreja, que está edificando e tal. Ou seja, mesmo entre nós, tem gente que não está edificando. Vocês estão entendendo? Claro que isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque nós estamos aqui para negar a nós mesmos, tomar cada dia a sua cruz e seguir o Senhor. Nosso amado e querido irmão Dom falou muito isso, né? E ninguém praticou. Ninguém não. A maioria dos líderes não praticaram. E deu no que deu. O segredo é tomar a cruz. É o segredo da edificação. Isso está em Mateus 18, quando Jesus falou que edificaria a sua igreja. Logo em seguida, Pedro mostrou-se um cara almático, um bom coração, e Jesus chamou ele de Satanás e disse: vai embora, porque eu não quero você aqui nesse ambiente. Vai embora, Satanás. Não Pedro, vai embora, Satanás. Imediatamente Jesus falou: quem quiser seguir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Se você não quiser ser um com Satanás, só tem essa receita: negar a si mesmo. Tomar a cruz e seguir o Senhor. Amém? É isso que está em Mateus 18, irmãos. Então, edificação é uma edificação, vamos dizer, é relacionamento. Não adianta falar em edificação minha com um santo lá de Taiwan. Não adianta. Não existe edificação. Edificação é pedra sobre pedra. Nós somos construtores, né? O Araújo, a gente sabe muito bem, entende muito bem essa história. Aqui nós temos uma casa edificada porque tem pedra sobre pedra. Existem relacionamentos aqui. Isso não tem nada a ver com os tijolos da outra casa. Não é verdade? Tijolo que está lá na casa do Araújo, lá, 20 quilômetros daqui, sei lá. Tem nada a ver, não existe edificação. A casa dele é uma edificação, e isso aqui é outra edificação. Edificação tem que ter relacionamento, e relacionamento precisa de cruz. E do negado ego. Amém? Vocês estão claros disso aí ou não? Vamos para a questão do governo. Aonde está, quem é que governa na igreja? Então, Atos 13, 1, havia na igreja de Antioquia
Antioquia era uma cidade, tinha pouca gente em relação às cidades de hoje. E o grupo de cristãos que estavam ali era uma assembleia como essa aqui, quem sabe. Então era a igreja de Antioquia, só tinha eles mesmo. E Paulo, existia entre eles Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca. Ou seja, a igreja local, nesse sentido, tem gente de todo tipo. Gente ligada aos políticos, gente não ligados. Ainda tem o Níger, que tudo indica que era um africano. Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha tal, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, isso na versão NAA, e jejuando, adorando quem? Eles estavam voltados para quem? Eles estavam planejando obra, eles estavam planejando como pregar o evangelho, eles estavam adorando o Senhor e jejuando. O Espírito Santo disse: quem manda na igreja é o Espírito Santo. Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Paulo foi, levantou a igreja junto com Barnabé, depois, coisa mais normal do mundo, brigaram e se separaram. Olha aí, houve separação na igreja primitiva e nem por isso deixaram de ser membros da igreja. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro. A Bíblia não diz que Barnabé deixou de ser crente, era um rebelde, era serpente, era isso, era aquilo. Não. Até tudo indica que ele cuidou muito bem do João Marcos. O João Marcos depois serviu a Pedro e serviu ao próprio Paulo. O Barnabé simplesmente tomou a cruz e foi viver a vida dele debaixo da cruz, lá em Chipre, se eu não me engano. Está claro isso aí, irmãos? Então, separação existe no serviço, na obra. Divisão do corpo de Cristo não existe. Do ponto de vista espiritual. Se um corpo está dividido, ele não existe. Não existe. Esquarteja aqui, arranca os braços, as pernas, a cabeça. O que é isso? Isso não é mais nada. Isso é alimento para os vermes. Não é, Jéssica? É alimento para os vermes, né? Vocês estão entendendo? O corpo de Cristo é indivisível. O que existe, irmãos, é separação, inclusive de obreiros. Até nós usamos bastante essa palavra em Fortaleza, para não escandalizar, nem magoar tantos irmãos, Nós não estamos nos dividindo, nós estamos nos separando. Assim como aqueles pontinhos eram separados, mas eram a mesma igreja universal, tá certo? Entre nós hoje, por causa da nossa alma, é possível que a gente se separe, mas ainda estaremos no corpo de Cristo. Aí, lá no futuro, o Senhor Jesus vai resolver como ajustar cada um, e no final todos nós seremos a nova Jerusalém, a morada definitiva de Deus com os homens. Amém? Então Paulo foi, levantou a igreja em Éfeso, e quando ele estava voltando para Jerusalém, eu acho que na última viagem, que depois ele foi preso, ele chamou os presbíteros e falou o seguinte, versículo 17, capítulo 20. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente também, de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, impelido pelo Espírito, quem é que impele? O Espírito. Quem é que impele um obreiro? O Espírito. Impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos, tal. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vou adiantar um pouquinho. Não, agora eu sei que todos vocês, em cujo meio eu passei pregando o reino, preste atenção nesses 2 versículos. Testemunhar o Evangelho da graça de Deus e pregando o reino. Essas 2 coisas são a mesma coisa. Tá? Pregar o Evangelho da graça de Deus é pregar o reino. Não tenho tempo para falar desse assunto, é outra coisa que a gente tem que ajustar. Não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de vocês, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. E aí você conhece todo esse plano de Deus, principalmente no livro de Efésios, né? Que mostra Cristo como o centro ali. No qual, cuidado, né? Cuidem de vocês. Então Paulo está falando para os presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Paulo está dizendo aqui que quem constitui, em outras palavras, voltando, quem cuida do rebanho de Deus são os presbíteros, não são os apóstolos. Fique bem claro isso aqui. Quem cuida do rebanho de Deus são os presbíteros. E os presbíteros são colocados na igreja por quem? Pelo Espírito Santo. Então, onde é que estão os muros da morada de Deus? O governo de Deus. O governo de Deus é do Espírito Santo. Claro que Deus usa alguns para falarem pelo Espírito Santo, mas não falarem por outra pessoa, por outro homem, por um apóstolo. Eles falam pelo Espírito Santo. Qualquer um de nós, eu ou você, podemos ser usado por Deus através do Espírito Santo para falar para a igreja. Mas em particular aqui, a igreja local, entenda local, a congregação, essa assembleia aqui, ela precisa de um governo na terra. Ela precisa de uma liderança. Esse governo não está além dos limites de vocês. Esse governo não está além dos muros dessa congregação. Esse governo está aqui dentro. E é o governo dos presbíteros. Amém? E aí? Quem são os presbíteros? Aí vocês têm que buscar muito a Deus, receber a revelação. O Espírito Santo é o único que pode definir quem são os presbíteros da igreja. Claro que a igreja vai reconhecer isso. Eu nunca fui designado presbítero da igreja em Fortaleza. Mas, graças a Deus, até o ano passado, todos me consideravam o presbítero, sem nenhuma dúvida. De setembro para cá eu virei uma serpente, um rebelde, um leproso, seja lá o que for. Terrível. Entende? Então, mas se uma congregação tem o governo do Espírito Santo, essa congregação é normal. Essa congregação vai ter presbíteros normais, reconhecido por cada irmão no corpo. Claro que Paulo dá umas regrinhas ali. Lá no livro de Tito e no livro de Timóteo, tem um perfil do presbítero. Tá certo? Lá em Atos 6 tem até o perfil de um diácono, que não é nem presbítero, aquele que tem a supervisão e o governo. Primeira coisa que a Bíblia diz que um homem que lidera na igreja, ele tem que ter boa reputação. Se você não tem
boa reputação, esqueça. Esqueça o episcopado. Amém? Isso não quer dizer que no passado você foi gente boa, que você não fez coisa errada, não. Muitos de nós e muitos presbíteros não tiveram uma vida muito bem regrada no passado. No passado, antes de ganharem a vida de Deus, antes de serem edificados. Mas, num passado recente, você tem que ver que um presbítero precisa de reputação. E, em segundo lugar, precisa ser cheio do Espírito Santo. Vocês percebem que a reputação é a primeira coisa. Sabe por quê? Porque uma tela de um artista, para ela ser famosa, ela precisa ser boa. O valor está no artista e o valor está na tinta. Está aí a Mona Lisa, que tem mais de 500 anos, que está lá no Palácio do Louvre. E a gente paga uma grana para ir ver lá um quadrozinho assim, pequenininho. Mais de 500 anos. Está lá a obra-prima. Né? Por que está lá? Número 1, por causa do artista. Número 2, por causa da tinta. Número 3, por causa da tela. A tela é a estrutura. A tela sou eu e você. Nós precisamos de Deus, o artista, que fez a obra-prima. Nós precisamos do Espírito Santo, que é a tinta, que escreve as cartas vivas, lembra lá, em 2 Coríntios? E Deus precisa de você. É a mesma relação com o pavio lá do candelabro. Sem pavio, não tem como Deus brilhar. Por isso que o pavio precisa ser bom, de qualidade. Eu não fui da zona rural, talvez alguns que foram aqui possam até depois me iluminar sobre isso. Não sei se tem pavio ruim, pavio bom, como é que é. Pavio que fumaça, não solta luz, só solta fumaça. Vocês estão entendendo a importância do pavio e a importância da tela? Então, por isso que os presbíteros, e isso é um princípio para todos nós, precisamos ter, primeiramente, boa reputação. Esse é o governo da igreja hoje, através dos presbíteros. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Era o complemento que eu tinha para vocês, já deu 50 e poucos minutos. Eu vou dar rapidinho aqui, acho que no máximo 10 a 15 minutos. Nós estamos numa conferência, eu vou embora daqui a pouco. Está todo mundo esperando o Neemias 1. Irmãos, Neemias 1 é maravilhoso. Neemias 1, esse homem do povão que foi designado ali para restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém, ele era uma pessoa preocupada com o povo de Deus. Né? Vamos ler aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, provavelmente, esse Anani era irmão na carne do Neemias e morava, era um dos pobres lá de Jerusalém e trouxe notícias. Então, lhes perguntei. Primeira coisa aqui, você é uma pessoa preocupada com o lugar onde Deus tem que morar? Você está preocupado com a arca? Você está preocupado com o seu espírito? Você está preocupado com a igreja? Você está preocupado com o governo da igreja? Cada um de nós deveríamos ter essa preocupação. O Neemias perguntou, ele estava ansioso para saber notícias daquele lugar. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Esse era o estado. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, ou seja, a igreja não tem governo. Governo do Espírito Santo.
ou uma igreja que não tem governo do Espírito Santo, está em ruínas. E os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Aí eu disse, aí até o final aqui é a oração dele. Então essa oração, ela tem muita coisa para a gente aprender aqui. Mas no versículo 4, tem algumas lições que nós precisamos aprender. Primeira coisa, não seja impulsivo. Neemias não era um cara precipitado. Quando ele ouviu a situação, o que é que ele fez primeiro? Eu me sentei. O negócio era tão sério que eu acho que ele falou, se eu não me sentar aqui, eu vou cair. Tamanha era a preocupação e o impacto que aquela notícia causou nele. Então, irmãos, muitas vezes na igreja nós ouvimos falar de coisas difíceis que estão acontecendo, mas como é que está o nosso coração? Você lamenta por isso? Você nem consegue ficar em pé, eu vou ter um troço aqui. Eu já passei isso por isso muitas vezes. Chegaram notícias ao meu ouvido, uma cadeira para me sentar aqui. Principalmente os presbíteros, coitados. Trabalho mais difícil nessa terra que existe, viu, Araújo? Você que é empresário, não é cuidar dos negócios, é cuidar dos negócios de Deus. Pense numa tarefa difícil. Se a gente pudesse pedir demissão, eu o faria imediatamente. E você, quando é tal pessoa, você escuta a fraqueza de um irmão, a discussão por picuinhas, às vezes inveja na igreja, disputa por posição. Meus irmãos, por favor, vamos ser como Neemias. Vamos sentar. Isso é miséria. Isso é ruína na casa de Deus. Nós precisamos fazer como Neemias, nos assentar, chorar, lamentar, ou seja, ter um coração sensível para a situação da igreja, jejuar e orar. Geralmente a gente sai por aí divulgando o que ouviu falar. É verdade? Por isso que eu falei no início dessa mensagem, vamos diminuir a cada dia a divulgação de notícias ruins. Certo? Vamos jejuar e orar. A situação de hoje é a situação do tempo de Neemias. O povo de Deus está em ruínas. As portas foram queimadas. O governo de Deus não existe mais. Existe o governo de outra pessoa, outro sistema, seja lá o que for. Quem manda na igreja, irmãos, é o Espírito Santo. Nenhum homem pode controlar a igreja. Então, quando a gente escuta essas coisas, sabe o que é que nós vamos fazer? Sentar, chorar, lamentar, jejuar e orar. Amém? Primeira lição que a gente aprende aqui. Rapidinho, para a gente concluir o capítulo 1. A oração de Neemias. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O que nós precisamos aprender aqui? Primeiro, a nossa oração. Você tem que reconhecer quem é Deus. Você está desesperado, está sem esperança? Cadê Chiquinho? Chiquinho disse que a esperança já morreu e ressuscitou, né? Mas tem gente que parece que a esperança não morreu ainda. Diga para Deus, você é grande. Amém? Deus grande. Você é um Deus temível. E você é um Deus fiel. Você guarda a aliança. Depois ele vai desenvolver aqui essa questão da aliança. E a misericórdia, olha só. Por um lado, Deus tem uma aliança, o povo quebra a aliança, mas ainda resta uma salvação. A misericórdia de Deus.
Não é maravilhoso isso aí? Por isso há esperança, irmãos, para os irmãos que estão em ruínas. Há esperança para os pobres da Judéia. A aliança de Deus e as misericórdias de Deus. Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, primeiro ponto. Outro ponto, versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje te faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Ou seja, daqui para frente, Deus, eu vou interceder pelo povo. Na oração dele tem intercessão. Amém? Número 1, adoração. Número 2, Deus, abra os ouvidos, prepare, abra os olhos, abra os ouvidos, porque eu vou agora pedir a você pelos meus irmãos. Amém? Isso é muito importante. Outro ponto, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel. Você mesmo tem que confessar pelos pecados dos outros, os quais temos cometido, aí ele se inclui, tá certo? Contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele orou por ele, pela casa do pai dele e pelo povo de Deus. Amém? Essa é a intercessão dele. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Ou seja, deixamos a Bíblia de lado. Quem lê, entenda. Não guardamos. Agora nós estamos guardando um monte de coisa. Nós estamos fazendo um monte de presepada. Nós estamos inventando um monte de ritual. Nossas reuniões agora são um show. Senhor, tem misericórdia de nós. Essa é a nossa situação. A gente está vendo isso nos dias atuais. O que é que você tem que fazer, irmão? Você tem que se incluir, porque esse é o povo de Deus. Aqueles que estão na terra sem muros. Ainda é o povo de Deus. Não vamos tratar como eles nos tratam, como inimigos. Vamos tratá-los como povo de Deus. Irmãos preciosos que precisam da minha intercessão. Aí, olha só agora o versículo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Sabe o que é isso aqui? Deus, agora é o seguinte, eu vou falar para você o que está escrito na sua palavra. A aliança que você fez. Então você tem que orar segundo a palavra de Deus. Olha só. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Sim, você falou isso. E nós fomos infiéis. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para os lugares que escolhi para fazer habitar o meu nome. Moisés usou a Bíblia para orar. Você está usando o que para orar? Opa, não pode falar alto não. Você está usando o que para orar? Uma reza? Como os católicos fazem? Irmãos, nós temos que pegar a palavra de Deus e orar a Deus baseado na sua palavra. Quando você for reivindicar pelos irmãos que estão desterrados, você precisa usar a palavra de Deus. Você precisa orar de Bíblia aberta. Você já fez isso? Nós temos que orar de Bíblia aberta. Quando você lê a Bíblia, você deve misturar a sua leitura com oração. A gente chamava no passado de ler, orar a palavra do Senhor. Mas isso se tornou também um ritual não muito normal.
A gente falava, às vezes, um para os outros, às vezes era uma expressão que era o Senhor Jesus falando, aí você falava para o outro, não tem nada a ver, tá certo? Mas, principalmente, na nossa comunhão pessoal com o Senhor, você precisa ler e orar a Bíblia simultaneamente. Você tem que tirar uma determinada hora para estudar a Bíblia. Isso é uma coisa. Ainda assim tem que ser com oração. Mas a nossa rotina deve ser orar com a Bíblia aberta. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Esses ainda são teus servos. Amém, irmãos? Sim. Eles são servos do Senhor. O teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Aqui ele já introduz o que vai acontecer no capítulo 2, porque ali ele se encontrou com o rei, que se tornou seu apoiador. Então ele orou pelo povo, ele confessou os pecados, ele usou a palavra de Deus para reivindicar as alianças de Deus, ele usou a palavra de Deus para mostrar a Deus, você é misericordioso, você prometeu isso, se a gente fizesse isso, você ia espalhar a gente, mas se a gente se arrependesse, você ia nos trazer de volta. Por isso eu estou orando aqui agora. Lembra dos teus servos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Isso é um resumo, né? Vamos dizer assim. Talvez a gente precise aprofundar mais um pouco. Eu vou só ler uns versículos para vocês aqui. Veja bem. Aqui ele fala de guardar os mandamentos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos. Significa, irmãos, que a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração. Amém? Então, Colossenses 3,16, só para a gente concluir. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se Neemias não tivesse a palavra de Deus dentro dele, ele não tinha feito essa oração. Você está entendendo? Então, por isso, nós precisamos guardar, memorizar a palavra de Deus. E faça isso principalmente quando você é mais novo. Quanto mais novo, melhor. Eu hoje não me lembro de nada da semana passada, do que eu li. Eu leio o livro demais. Mas estou chegando à conclusão que parece que não vale muito a pena, porque eu esqueço tudo. Mas o que eu li na minha infância, o que eu li na minha adolescência, na minha juventude, e no início da vida da igreja, quando eu entrei de cara, 40 anos atrás, na Bíblia, não esqueci nada, irmãos. E é possível, mesmo sem a Bíblia aberta, você orar de acordo com a palavra de Deus. Por isso Paulo falou, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão. Não esqueça de ser grato a Deus em vosso coração. Amém. Tiago 1,21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui tem duas coisas. Primeiro, você tem que se limpar para poder ser implantada a palavra dentro de você. Você não pode ser uma pessoa suja sempre e que vai receber alguma coisa da palavra de Deus, mas não vai receber mesmo. Então, por isso que ele fala, despojando-vos de toda impureza. E impureza entra nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e sai da nossa boca todo dia, o dia todo. Todo dia nós precisamos confessar os nossos pecados. Que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Número 1,
limpeza. Número 2, a palavra foi implantada. Essa palavra é muito boa porque ela é orgânica. Ela tem a ver com plantação, ela tem a ver com árvore, ela tem a ver com vida vegetal, no caso. Então, implantar a palavra não é simplesmente decorar, não é simplesmente aprender teologia, aprender a Bíblia letra preta no papel branco. Tem muita gente que conhece a Bíblia demais, mas não tem nada de palavra implantado nele. Porque palavra que se planta, cresce. Quando cresce, produz frutos. Amém? Se alguém se julga conhecedor da palavra e não produz frutos, simplesmente ele não tem palavra implantada. Amém? E essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma. Último versículo, mais ou menos na mesma linha de Tiago, Pedro falou: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Ou seja, deixem de falar mal uns dos outros. Deixem de lado maldade, dolo, querer enganar os outros, hipocrisia, viver por aparência, e invejas. Não tenham inveja uns dos outros. Os presbíteros, vocês precisam entender que nenhum de nós é igual, nenhum de nós tem o mesmo dom. Existem presbíteros que Deus colocou na igreja apenas para presidir, como Paulo falou lá em Romanos. O dom de presidir, ou seja, de administrar as coisas do dia a dia da igreja. E não sabem dar uma palavra. Se vier aqui na frente, ele treme. Mas ele é uma pessoa que sabe gerir os negócios de Deus nessa terra. Ele sabe fazer gestão, porque nós somos humanos, nós temos uma casa para cuidar, nós temos luz para pagar. Não é assim? Nós temos um orçamento, nós temos receita, temos despesa, tem que ter alguém que saiba gerir essas coisas. Então tem presbítero que só sabe fazer isso, e graças a Deus. O que é que ele deve fazer? Dar graças a Deus. Ele não deve ter inveja daquele que prega. Claro, Paulo falou que os que pregam devem ser merecedores de dobrados honorários. Porque o ministério da palavra não é para todos. Mas se você tem o ministério da palavra, desenvolva isso com fidelidade, com pureza de coração, nesses princípios todos aqui, porque é muito importante o ministério da palavra. Mas nem todos vão ter o ministério da palavra. E se você tem o ministério da palavra e o ministério de presidir, graças a Deus, você está melhor ainda, tá certo? Mas vocês estão entendendo? Então, não cabe aqui inveja uns dos outros. Não cabe aqui comparações. Meus irmãos, vamos acabar com essa história de comparação. Cada um recebeu um dom de Deus. Cada um seja fiel no dom que Deus para você. Seja feliz com isso. Não vale a pena, irmãos. E no meio dessa situação, o tempo do fim, Jesus voltando, se a gente começar com essas picuinhas na vida da igreja, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter separação de novo. Vocês querem isso? Querem não, né? Pois vamos edificar a igreja, negando a si mesmo, tomando a cruz, seguindo o Senhor. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Maravilhoso isso aí, né? Então nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Então eu fico por aqui. Deus nos abençoe. Deu uma estouradazinha aqui no tempo, mas eu acho que a última mensagem pode, né? Pode, né? eu tenho um saldo de ontem, tá? Ontem eu só falei 40 e poucos minutos. Deixei um créditozinho para hoje, amém? Eu entrego a palavra aí para os irmãos. Jesus é o Senhor.